A gente recebe agora no Pan News em Revista, segunda edição, o oftalmologista David Almeida. Na verdade, ele vai fazer um alerta bem interessante. A gente ouve muito falar, né, Thea, sobre o glaucoma, mas muitas pessoas desconhecem a doença, tratamentos, sintomas. Eu, por exemplo, não sabia, Débora, que o glaucoma é silencioso, é uma doença crônica, quer dizer, é uma doença que você não tem como curar e que ela pode trazer complicações muito sérias, né? E olha o alerta, 40% dos brasileiros desconhecem a doença que pode causar cegueira. Vamos falar então com o oftalmologista David Almeida. Muito boa tarde, doutor David. Muito boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan e muito boa tarde às duas brilhantes apresentadoras, né, Débora e Thea Morel. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu estou aqui para tentar conversar e tentar explanar alguma coisa sobre realmente, como você bem explanou, essa doença é uma doença de caráter que as pessoas não sabem que tem e grande parte dessas pessoas acabam desenvolvendo uma forma grave da doença antes mesmo de ser diagnosticada. Doutor, eu vou começar logo com uma pergunta bem básica, né? O que é o glaucoma? Muito bem, Débora. Isso realmente é muito importante, porque a gente ouve muito falar, e muitos pacientes até às vezes procuram a gente, perguntam, doutor, deu um glaucoma, mas sem nem mesmo eles saberem o que é a doença. O glaucoma caracteriza-se por uma doença associada à pressão alta do olho, que acaba gerando uma neuropatia óptica, uma neuropatia no nervo óptico, nervo esse que faz com que leve a formação da imagem ao cérebro para ser transformada em imagem, como a gente bem entende. Então, esse nervo ele vai sofrendo, do ponto de vista crônico, a longo prazo, como você bem falou no princípio, e esse sofrimento normalmente em relação à pressão intraocular elevada. Não necessariamente, onde às vezes até se torna mais grave, mais difícil da gente dar diagnóstico, quando a pressão não é alta. Então, existe o glaucoma de pressão normal também. Então, o que a gente muito bate no consultório, quando os pacientes perguntam, doutor, e a minha pressão? A gente sempre mede a pressão, informa a pressão ao paciente, mas eu sempre tento orientar que mais importante que a pressão seria uma avaliação, um exame oftalmológico bem feito pelo médico oftalmologista, avaliando, além da pressão, também o fundo de olho para poder ver o nervo óptico, já que a doença caracteriza por uma lesão do nervo óptico crônica, né, uma neuropatia óptica crônica de longo prazo, normalmente associada a essa pressão alta. Doutor David, como a gente falou de desconhecimento, né? Esse desconhecimento eu estou vendo aqui que chega a mais de metade dos jovens que têm entre 18 e 24 anos, 70% entre adultos com 55 anos ou mais. Já que é uma doença silenciosa, como é que a gente pode fazer para prevenir? Descobrir com o exame, mas para prevenir, como é que a gente faz para evitar ter glaucoma? Muito bem. É uma pergunta que realmente vai ajudar bastante os ouvintes. Olha só, o glaucoma hoje é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, não só no Brasil, como no mundo. No Brasil, estima-se algo em torno de 900 mil a 1 milhão de pessoas portadoras da doença. E como você bem disse, muitas delas não sabem que têm. Como prevenir essa doença? O que eu posso fazer para não ter glaucoma? Como o glaucoma é multifatorial, são vários fatores associados ao glaucoma, não há muito que nós fazermos para não desenvolver a doença. O que nós podemos fazer é consultas rotineiras com o médico oftalmologista, que é o único profissional habilitado e gabaritado para poder fazer uma boa avaliação dos olhos dos pacientes, e aí sim poder avaliar se tem os fatores de risco, que são os principais. História familiar positiva, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, a raça negra é mais comum do que na raça caucasiana, também pacientes acima de 60 anos é mais comum do que os pacientes mais jovens, entrando no fator de risco já a partir dos 40, então a gente começa a fazer uma triagem mais corriqueira nesses pacientes. Então, levando todos esses fatores de risco, a gente deve evitar procurando um médico oftalmologista e tentando fazer com que a gente faça essas avaliações. E numa simples consulta bem feita, a gente consegue diagnosticar e evitar uma doença que ela realmente gera uma cegueira irreversível. A segunda maior causa de cegueira no mundo, perde apenas para a catarata, mas a catarata ela é reversível. A gente opera e o paciente volta a ficar bem. O glaucoma, depois que a gente descobre, já em avançar da doença, a gente não tem mais como evitar
ou melhorar, ou fazer com que aquele paciente volte a enxergar novamente. E isso deixa o diagnóstico de glaucoma tão difícil, porque realmente, como o paciente não sente muita coisa, não dói, não arde, não sangra, não coça, a gente na medicina sempre leva muito essas colocações, o paciente não sente nada, acaba que ele, quando nos procura por outra causa, a gente descobre ter um glaucoma já bem avançado. Doença silenciosa, né? Pouco conhecida ainda por muitos e que requer realmente muita atenção. A gente está falando da saúde dos olhos, né? Doutor David Almeida, muito obrigada pelas informações, mas acima de tudo pelo alerta, né? Em relação a essa doença que acomete tantos brasileiros, que é o glaucoma. Eu que agradeço o espaço aí na Jovem Pan, isso é de suma importância, porque como você bem colocou, realmente é uma doença silenciosa, e essas doenças silenciosas, acabam sendo potencialmente mais graves, por não mostrar nenhuma dica ao paciente de que está sofrendo por aquilo. Então, cabe a grandes meios de imprensa, como vocês, tentar fazer uma imprensa responsável e ajudar o paciente, o ouvinte, em tentar diagnosticar essas patologias e evitar a pior situação, que no caso do glaucoma seria já uma cegueira, né? Isso, perfeito. Muito obrigada mais uma vez, doutor David.